Olá pessoal, aqui é o Marcos, mais uma aula aí do techcursos.com, patrocinado aí pelo techcursos.com, os melhores cursos de tecnologia, ok? www.techcursos.com, vários cursos lá você pode encontrar. E vamos lá, eu sei que muita gente está começando a programar em C++ e ouve falar sobre a STL, tá certo? A STL, ok? O que é STL? STL é Standard Template Library, ok? Standard Template Library. É a STL, que é uma biblioteca de templates que faz parte do C++, vem por padrão. Ela contém implementações de vários tipos das coleções mais comuns e também de vários algoritmos. Ora, se ela contém essas implementações, isso quer dizer que ela é muito útil, porque você não precisa implementar do zero, você não precisa reinventar a roda, o que você precisa é saber utilizar. Por exemplo, eu quero utilizar uma estrutura pilha. Ok, pois a STL tem uma pilha lá para você utilizar, com as operações que você pode fazer sobre uma pilha, como dar o pop, né, que é remover, dar o push, que é inserir. Tem também fila, tá certo? A fila que segue o princípio FIFO, né, first in, first out. O primeiro elemento que entra é o primeiro que sai, assim como uma fila de banco. E muitas outras estruturas. Também tem algoritmos, tá certo? Aí você pode se perguntar, Marcos, mas o que seria template? Digamos que você implementa uma pilha para manipular inteiros, tá certo? Mas imagine uma implementação que você possa usar a mesma implementação não somente para inteiros, como também para doubles ou qualquer outro tipo. Aí você pode pensar, tudo bem, é só eu copiar e alterar de int para double. Não, você não precisa fazer isso, tá certo? Você tem uma implementação ali genérica que você pode utilizar a mesma implementação para tipos inteiros, para double, para float ou qualquer outro tipo. Então, você tem uma implementação ali genérica, tá certo? E a STL já contém essa implementação. Claro, você pode implementar isso, tá certo? Você pode implementar, mas a STL já tem uma implementação genérica. Os templates, eles resolvem este problema. Ao invés de você ter uma implementação ali para um determinado tipo de dado e outra para outro tipo de dado, você tem uma implementação só. A STL ela inclui várias classes que implementam várias estruturas de dados. Eu falei das pilhas, que são as stacks, falei das filas, que são as queues, falei dos... tem os vectors também, né, os vetores, os maps, que são os mapas, ok? Priority queue, que é fila de prioridades e muito mais, tá certo? E algoritmos, é claro, para manipular essas estruturas, porque não adianta você só ter a estrutura, você precisa ter operações, tá certo? Por exemplo, quero remover da fila, quero inserir no mapa, etc. As classes da STL elas são definidas com templates para poderem conter qualquer tipo de dados. Quer ver? Um exemplo bem simples. Veja só. Vou dar um include aqui vector, ok? Quero um vetor. Um vector é um array normal, tá certo? É um vetor normal. Mas ele cresce dinamicamente para conter mais elementos. Ok? Quando você utiliza lá no C, você faz int vet, ok? E aí você pode ter que dar, sei lá, você tem que dar um realloc para realocar mais, ou então você declara assim quando chega no limite, você não consegue mais inserir, tá certo? Ou quando remove, você precisa arrastar todos os elementos, você precisa implementar isso. Com a Vector você não precisa se preocupar, porque já tem essas implementações, ele cresce dinamicamente para conter mais elementos, tá certo? A primeira coisa que eu vou fazer é declarar o meu espaço de nomes padrão, tá certo? Using namespace std. E o que é um namespace? Um namespace é um escopo,
tá certo? Para identificadores. E o que são identificadores? Identificadores são nomes de tipo, são funções, são variáveis, etc. Então, define ali um escopo, tá certo? Para os identificadores. Eles são usados aí para organizar o código em grupos lógicos, tá certo? E para resolver conflitos de nome, para evitar conflitos de nome que podem ocorrer especialmente quando você tem ali um código que inclui várias bibliotecas. E o que é que eu estou fazendo isso? Eu estou dizendo que o espaço de nomes é o padrão, tá certo? Porque se eu não fizer isso, pessoal, veja só, vou ter aqui uma função main, ok? Todo programa em C ele tem um programa em C ou C++ ele tem uma e somente uma função principal, ok? Se eu não fizer isso, eu vou colocar aqui ele, tá certo? E que eu vou explicar outras coisas, depois eu vou tirar ele para vocês verem o que isso vai provocar, tá certo? Então, o que é que eu faço? Eu faço vector, tá certo? Coloco aqui, abro o menor que, maior que, ok? E coloco o tipo. Eu posso ter um vector de inteiro, tá certo? Eu posso usar a mesma implementação, posso ter um vector de string, ok? Eu posso ter um vector de double, eu posso ter um vector de float. Então, é genérico isso. Eu vou ter um de inteiro aqui, ok? Eu posso ter de alguma classe, algum tipo de dado que você define, a sua structure, a sua classe, enfim. Eu vou colocar um de inteiro, ok? Int, por isso que eu coloquei entre os sinais de menor que e maior que, só para ficar mais simples, tá certo? De inteiros mesmo, e vou colocar o nome da minha variável, tá certo? O nome da minha variável vai ser vet, tá certo? E tem operações, sim, posso inserir elementos, por exemplo, ó, pushback, veja que o Falcon aí, como é uma IDE, ela otimiza o meu tempo e já autocompleta aí, né? Pushback vou inserir 10, tá certo? Vet.pushback vou inserir 20, vet.pushback vou inserir 30. Vou inserir em 30. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso mostrar esses meus elementos, tá certo? Vou utilizar aqui o cout, ok? Cout, e utilizo esse operador, ok? Menor que, cout, e vou imprimir os números aqui. Ok, vou imprimir o primeiro, como indexar a partir do 0, então para acessar o primeiro elemento você passa o índice 0, para acessar o segundo você passa o índice 1 e assim por diante. E para acessar o terceiro eu passo o índice 2, tá certo? E sempre finalizando com ponto e vírgula. Veja só, vou compilar e executar, ok? Vai imprimir tudo numa linha só, não vai ficar muito interessante. Veja só. Tá certo? Veja só, ele reclamou aqui que cout não foi declarado. Claro que não, porque falta eu incluir a IOStream, ok? Falta eu incluir a IOStream. Então, vamos lá. Compilando e executando. Demora um pouquinho. Tá aí. Veja só, imprimiu tudo numa linha, tá certo? O que eu vou fazer? Eu vou colocar um endl, que é para pular uma linha. Esse endl seria a mesma coisa de eu fazer isso daqui, ó. /n, tá certo? Que é para pular uma linha. Mas eu vou colocar endl, tudo bem? Vou colocar aqui, ó, endl, vou colocar aqui endl. Então, vamos lá, compilando e executando novamente. Veja só, 10, 20 e 30, tá certo? Tá aí os elementos. Ah, Marcos, mas se eu tivesse vários elementos, eu teria que imprimir tudo assim? Não, você poderia fazer um for, ok? For int i começando de 0, enquanto i for menor que vet.size, essa função size ela retorna a quantidade de elementos do meu vetor, e i++, tá certo? E depois eu faço aqui um cout vet i. Ok, dou um endl aí para pular uma linha. Como só tem uma linha dentro do for, eu poderia ocultar essas chaves, mas eu coloco as chaves como forma aí de organizar melhor o código, tá certo? Porque C++ não é uma linguagem indentada como Python, então é bom a gente prezar pela legibilidade do código. Ok, seguir os padrões. Ops, o que aconteceu aqui? Claro, porque eu não dei o pushback, tá certo? Eu excluí o pushback aqui, então eu copio, tá certo? Mantenho o pushback, ok? Para inserir os elementos, porque se eu não tenho elemento algum, não vai imprimir coisa alguma. Compilando e executando. Ok, 10, 20 e 30. Ele apareceu aqui uma mensagem aqui, comparação entre expressões inteiras com sinal e sem sinal. O que é que eu faço? Eu coloco só um unsigned, ok?
e aí eu consigo compilar sem warning. O warning não é erro, mas é um aviso, tá certo? Que você deve consertar alguma coisa ali. Embora não seja erro, embora não vá parar o seu programa ou coisa do tipo, mas é bom que você conserte aquilo, tá certo? 10, 20 e 30, ok? Então, o vector, ele é uma das estruturas que tem implementadas na STL, tá certo? Porque tem stack, tem a pilha, né, que é stack, você pode fazer o include stack, ok? Tem a fila query, ok? Tem também o map, que são os mapas, tá certo? Onde você pode ter chaves e valores, tá certo? Uma chave mapeia para um valor e assim por diante. Só lembrando, pessoal, para quem é iniciante, esse operador aqui, menor que, ele é um operador de inserção, tá certo? Ele executa a saída, ele imprime na tela, né? Executa a saída com strings em C++. É um objeto aqui, o cout é um objeto, ele é usado em conjunto com esse operador de inserção para impressão de dados. Ah, mas se eu comentasse aqui esse use namespace std, o que aconteceria? Iria dar um erro, tá certo? Iria dar um erro. Veja só, eu precisaria ter que digitar aqui sempre, ó, std, embora isso que seja o recomendado, é que você digite sempre o espaço de nomes, tá certo? Digite sempre, mas para fins didáticos, eu vou declarar aqui logo o meu espaço de nomes, para eu não precisar digitar sempre o std. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Aula bem breve, ok? Só mostrando aí o vector da STL, mas tem bastante coisa, tá certo? Tem bastante coisa que você pode estar dando uma estudada e com certeza vai otimizar bastante o seu tempo. Quando você for implementar algumas coisas, você pode utilizar as estruturas da STL, os algoritmos já implementados, que vai facilitar bastante a sua vida. Espero que tenham gostado. Visitem aí techcursos.com e até a próxima.